Bom dia, meus irmãos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo a respeito do culto cristão. Esse ambiente virtual vem a suprir ou tentar sanar essa nossa dificuldade de nos reunir. Como o pastor bem pregou aqui, ele não é o ideal, mas ele faz um cuidado paliativo para a gente nesse período de afastamento, nesse período de reclusão, de afastamento. Eu queria continuar pensando com vocês a respeito desse tema relevante, principalmente nesse contexto que a gente vive, pensar a respeito do culto cristão. E nós temos caminhado nessas lições, e aí tenho todo o roteiro até o final para vocês, e nós vimos aqui já vários tópicos, desde os problemas e o porquê e como Paulo aborda esses problemas em Corinto, a questão das profetisas, a questão do véu, nós já conversamos sobre, a questão de como a ceia do Senhor estava sendo celebrada, estava sendo conduzida pela igreja de Corinto, revelando esse equívoco que eles tinham a respeito da concepção de espiritualidade e como essa concepção de espiritualidade estava levando eles a cometerem diversos equívocos, erros, heresias durante o momento de culto, a ponto de vermos Cristo ser praguejado por alguém que dizia falar pelo Espírito de Deus. Foi o que nós vimos semana passada, e vimos que aquela passagem de 1 Coríntios capítulo 12, versos de 1 a 6, nos ensina que Cristo é o centro do culto. Hoje, eu queria pensar com vocês no texto seguinte, em 1 Coríntios capítulo 12, versos de 7 a 13, no tema da nossa lição, a soberania do Espírito Santo. E aí, nessa lição, nós gostaríamos de perceber o papel do Espírito na execução, na distribuição dos dons e na execução dessa sua missão de glorificar a Cristo. Então, como introdução, eu queria lembrar o que nós vimos na semana passada, que Cristo é o Senhor do culto, Cristo é o centro do culto. E a sua exaltação sempre é o alvo da obra do Espírito Santo. A missão do Espírito Santo é sempre a de glorificar a Cristo. E o que é interessante é que, como nós vimos aqui, o Espírito Santo ele age através dos dons e Cristo aparece claramente como o centro, como o Senhor daquele momento. Nós vemos, e é interessante prestar atenção, que desde o Antigo Testamento, quando sinais eram manifestados, quando milagres eram realizados, quando profecias ocorriam, elas apontavam para Cristo. E é interessante perceber, como vimos aqui no sermão do pastor Cláudio, quando a Páscoa foi instituída, ela tinha um alvo, um objetivo, além de ser um memorial para aqueles crédulos daquele período. Ela apontava para Cristo. É interessante olhar também no Novo Testamento, quando o próprio Cristo realizava os milagres, tinha igualmente como alvo atrair a atenção para a sua pessoa, para a pregação que ele fazia. Então, o Espírito Santo sempre age para glorificar a Cristo, e ele faz isso através dos dons, da distribuição dos dons, e esse é o critério para reconhecermos a fonte de inspiração desses dons, o próprio Espírito de Deus, e ele faz isso através de dons variados. E aqui a gente quer pensar a respeito de algumas perguntas para nortear o nosso estudo ou até o nosso pensamento a respeito dessa obra. São todos os dons igualmente importantes? Existe dom mais importante do que o outro? Devemos buscar os dons que são melhores? Então, essas questões estavam perturbando a mente dos coríntios. E não são poucas as pessoas nos nossos dias que estão também preocupadas com essas questões. Há um dom mais importante? Qual é o propósito dos dons? O Espírito Santo, ele dá vários dons? Então, eu queria que a resposta a essa pergunta nós pudéssemos buscar nesse texto, nessa manhã, considerando em primeiro lugar que o Espírito Santo, ele distribui os dons soberanamente.
É interessante que os coríntios estavam buscando os dons espirituais, que colocavam o homem em evidência, que se destacava no meio daquela comunidade, naquele ambiente de culto. Para eles, alguém era espiritual à medida que falasse em outras línguas, à medida que manifestasse isso, não somente, e não era na sua vida, mas de fato, no momento em que a igreja se reunisse para adorar. E é interessante ainda prestar atenção que os coríntios, para eles existia um dom de estimação, um dom que era o principal para eles, que era o dom de línguas. Era falado durante o culto por várias pessoas e ao mesmo tempo, sem qualquer interpretação, e muitas pessoas estavam ali naquele momento não sendo edificadas, porque elas não entendiam o que estava sendo dito. Os cultos eram voltados mais para a experiência individual daquelas pessoas do que para a edificação da igreja. E tudo isso estava preocupando o apóstolo Paulo. Por isso, nós queremos focar nesse tópico. O Espírito Santo distribui os dons soberanamente. E o que nós vamos perceber, em primeiro lugar, é que Paulo, nesse texto de 1 Coríntios 12, de 7 a 13, ele nos dá uma lista de dons espirituais. Se você prestar atenção, o texto que nós vimos semana passada, ele mostra que o Espírito Santo glorifica a Cristo através dos diferentes dons, que foram os versículos de 1 a 6. Você precisa estar com sua Bíblia aberta aí. Agora, nos versículos de 7 a 13, ele nos fornece uma lista de dons. E é interessante que ele tem alguns propósitos, alguns objetivos em nos entregar essa lista. Eu vou ler aqui rapidamente os versículos de 7 a 13, mas eu preciso que você mantenha a sua Bíblia aberta para você acompanhar o raciocínio do apóstolo Paulo. Ele diz no verso 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um, individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Paulo, ele nos apresenta uma lista de dons, e como nós já vimos aqui semana passada, essas listas de dons vão aparecer pelo menos 5 vezes no Novo Testamento, e elas não coincidem, os mesmos dons, para a gente entender que os dons são de fato variados, como nós pensamos semana passada. Mas uma coisa interessante que aparece aqui, é que cada crente individual recebe diferentes dons do Espírito. E é isso que Paulo quer enfatizar com essa lista. É um ponto relevante que ele quer levantar aqui neste texto. É que cada crente individualmente recebe diferentes manifestações, como diz o versículo número 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. E é interessante ainda pensar o que Paulo quer mostrar para a gente. Eles são concedidos visando proveito. E é interessante que esse proveito não era o destaque de indivíduos. Paulo visa o abençoar a comunidade, o edificar o corpo de Cristo, como nós já vimos aqui na porção anterior. E ele reitera isso aqui no versículo 7. Outra coisa que Paulo quer esclarecer para a gente é que os dons são muitos e são variados. Não são dons pontuais como os coríntios estavam idolatrando, dons específicos, como um dom de línguas ou o dom de profecia. Ele começa a lista mostrando para a gente que existem vários. Ele diz, o dom da palavra, a palavra de sabedoria. A outra é concedido a fé. No mesmo Espírito, aqui outro, dons de curar, operações de milagres, profecias, discernimentos de espíritos, variedade de língua, capacidade de interpretação. E essa é a lista de 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 7 a 13, porque no final do capítulo teremos outra lista, em Romanos outra lista, em Efésios outra lista. E as listas, elas não são uma cópia uma das outras. Por quê? Porque os dons são diversos, são muitos e variados, e essa lista não é exaustiva, ela deve ser estudada à luz de outras listas que aparecem no Novo Testamento, e nós vamos perceber que todos esses dons, eles têm um propósito, e por fim,
o que é enfatizado nessa lista? Porque aparece aqui, se você prestar atenção, do Espírito, do mesmo Espírito, o mesmo Espírito, que ele vai enfatizar isso até o final no versículo 13. É o Espírito Santo, preste atenção, é o Espírito Santo quem soberanamente distribui os dons espirituais no corpo de Cristo. É o Espírito que habilita a igreja, é o Espírito que distribui, é o Espírito que dá os dons à igreja. E é interessante que nessa lista é afirmado isso 3 vezes, nesses versículos de 8 a 9, pelo mesmo Espírito, pelo mesmo Espírito. Ele conclui a lista dizendo isso também, nesse mesmo Espírito opera essas coisas, distribuindo como lhe apraz no versículo 11. E é bem interessante, porque na sessão seguinte, a gente vai entender isso que Paulo vai dizer nos versículos de 12 em diante. Ele vai mostrar que os dons são dádivas soberanas de Deus. Os dons são, como a palavra significa, graça, carisma, é capacitação vinda do alto. E qual é a figura que Paulo usa para dizer isso para a igreja, para dizer que vem de Deus? Ele diz no versículo 12, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos somos batizados em um único corpo, quer judeus, gregos, quer escravos, quer livres, a todos nós foi dado o bebê de um só Espírito. Os dons, de fato, são dádivas. E a seleção e distribuição dos dons é feita de acordo com o soberano querer do Senhor. Porque você já parou para pensar? O que Paulo diz aqui nesses versículos para a gente, especialmente no versículo 18? Ele diz que Deus dispôs os membros, ele usando essa figura de corpo. Ele dispôs os membros que ele está se referindo são os membros, são os crentes, os dons dados a esses crentes. É distribuído pelo próprio Deus, esses dons, como lhe aprouver, ele diz, no corpo, no meio da igreja. Como Deus quer, isto é, sem levar em conta os seus méritos ou as suas vontades particulares. O que isso está enfatizando para a gente? Já pensou no corpo? Se cada parte no corpo decidisse o que quisesse ser? Se todo mundo quisesse ser mão, eu digo que monstro terrível seria o corpo. Que monstro terrível seria a igreja. Se todos quisessem ser ao mesmo tempo orelha, se todos quisessem ser ao mesmo tempo boca, se todos quisessem ao mesmo tempo ser pescoço, cabeça. É isso que Paulo está querendo dizer. Nós não escolhemos que membro do corpo nós somos, porque é Deus quem distribui os membros no corpo e habilita esses membros para desempenhar suas funções, visando a edificação do corpo. Se cada crente pudesse decidir a sua função, o seu ofício, a sua posição que iria ocupar na igreja, seria a mesma coisa que admitir que os membros do corpo têm autonomia para buscar a posição que quiser. Comentando a respeito disso, João Calvino, comentando a primeira carta de Coríntios, ele diz assim: qualquer membro que fica descontente com sua própria condição está travando uma guerra contra Deus. Que curvemos nossas cabeças, pois diante da ordem de Deus, que Deus mesmo estabeleceu, a fim de não desperdiçarmos nossas energias opondo-nos à sua vontade. Que confusão é, que demonstração de insatisfação, quando nós não buscamos. E é interessante que o princípio aqui para a gente é o que mostra a Escritura, é que o Espírito Santo que habita no meio da igreja, que manifesta o seu poder, que manifesta-se através dos seus dons soberanamente distribuídos, como Ele quer, como Ele deseja, a uns de uma maneira, a outros de outra maneira. Ele distribui os dons, porque Ele tem um objetivo nessas distribuições de dons. A mesma coisa ocorre com outras realidades. Por exemplo, nós não escolhemos o país onde nascemos, nós não escolhemos a cor da nossa pele, nós não escolhemos, por exemplo, de qual a nossa nacionalidade, porque essas coisas, elas não ocorrem pela escolha de cada um de nós, mas é a soberana providência de Deus. A mesma coisa, os dons, eles são distribuídos conforme a soberania de Deus, que habita no meio do seu povo, que se manifesta no meio do seu povo através desses dons, visando tão somente esse fim proveitoso. Então, qual é a relevância prática desse assunto para a gente? De entender que os dons são distribuídos soberanamente. Paulo, ele traz uma ênfase aqui para a gente, e a ênfase de Paulo é na soberana ação do Espírito Santo, que distribui dons no meio da igreja, com o propósito de edificar a igreja. E Paulo queria corrigir
algumas coisas na igreja dos Coríntios, algumas atitudes por parte daqueles irmãos, algumas atitudes por parte dos espirituais. E aqui eu pontuo, ele queria corrigir a vaidade de alguns em ter determinados dons, como se houvesse recebido por mérito pessoal ou porque era melhor do que os demais. Então, Paulo busca corrigir esse equívoco, esse erro da vaidade do coração humano. Esquecendo, como tem aí para a gente, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7, quando diz: pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se recebeste, por que te vanglorias? Como se não tivesse recebido. A ideia é que os dons não é para que o indivíduo se sobressaia na comunidade. Os dons não são para colocar ninguém em destaque. Os dons não é para alimentar o ego de pessoas egoístas, egocêntricas. Pelo contrário, os dons, como Paulo já disse, têm um fim proveitoso. Mas o que mais Paulo queria corrigir? O que é relevante nesse assunto? Paulo ainda busca corrigir essa busca desenfreada por parte dos coríntios, especialmente, do dom de línguas, por eles considerado como a maior manifestação de espiritualidade no culto. E não é diferente, muitas vezes hoje, as pessoas estão equivocadas, pensando que somente se tiverem o dom de línguas é que elas são de fato do Espírito, ou que são propriedade exclusiva de Deus. A melhor maneira da gente entender isso, a melhor maneira de corrigir uma pessoa que fica obcecada por determinado dom, ou por determinado ministério, ou por determinada coisa, sempre é falar sobre a soberania de Deus na distribuição do dom na igreja. E esse é o ensino do Novo Testamento. Não tem por que você ficar obcecado, não tem por que você ficar vaidoso por causa dos dons. Porque é o Espírito quem abençoa a igreja. Porque é o Espírito quem distribui soberanamente, como lhe apraz. Por isso, em primeiro lugar, essa lista quer mostrar para a gente a soberania do Espírito Santo na distribuição dos dons. Mas fica aqui outro ponto para a nossa reflexão. A responsabilidade de buscarmos os melhores dons. E é interessante que ao pontuarmos isso, nós não podemos esquecer, porque existem algumas passagens, nos capítulos em foco, 12, 13 e 14, que Paulo orienta a igreja a buscar, a procurar os dons espirituais. E aparentemente fica contraditório ao que eu acabo de expor, de que o Espírito Santo, ele é soberano na distribuição. Por exemplo, eu posso me lembrar de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31, quando Paulo diz: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Ou então, quando eu olho para 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, quando ele seguia o amor, e procurai com zelo os dons espirituais. Ou ainda, no mesmo capítulo 14, no versículo 39, quando ele diz: portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Essa expressão que aparece 3 vezes, eu não sei se você consegue ver aí na projeção, 3 vezes o apóstolo Paulo diz: procurai com zelo. Ela surge de um verbo grego cuja raiz é ciúme, é zelo. E o adjetivo zeloso aparece algumas vezes no Novo Testamento. E ele é usado, por exemplo, também no Novo Testamento para falar dos nacionalistas. Aquelas pessoas que, membros do partido judaico, que eram zelosos pela sua nação. Ele fala procurar com zelo. O que ele quer dizer a expressão procurar com zelo? Eu coloquei bem grande aí para a gente entender. Procurar com zelo significa ter uma atitude de profunda preocupação, uma atitude de devoção por alguma coisa, ao ponto de desejá-la ardentemente e de envidar esforços para obtê-la. Sim, a Bíblia nos incentiva a buscarmos os melhores dons e a sermos preocupados em obtermos esses melhores dons e até mesmo como uma demonstração de devoção ao Senhor. E você vai dizer: Jaidson, então há uma contradição em dizer que o Espírito é soberano e eu tenho a responsabilidade de buscar alguns dons, de buscar dons. E aí eu queria pontuar aqui alguns princípios para a gente observar com relação a essa aparente contradição. Como entender essas passagens e reconciliar o conceito que nós acabamos de expor aqui, de que Paulo ensina que os dons são distribuídos soberanamente pelo Espírito Santo. Os pontos são os seguintes. O primeiro ponto que eu queria destacar aqui
a soberania de Deus não é incompatível com a responsabilidade humana. É aqui que se encaixa esse ponto de que o Espírito, ele é soberano na distribuição dos dons, mas a você e a mim, crentes, salvos, alcançados pela graça de Deus, cabe a responsabilidade de modo zeloso buscarmos os melhores dons. Quando nós paramos para compreender ou para pensar sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana, nós sempre pensamos que são assuntos irreconciliáveis, de que a doutrina bíblica da soberania de Deus e da responsabilidade humana, elas se chocam, mas pelo contrário, elas são duas linhas reveladas pela própria Escritura. Nós olhamos para a Bíblia e nós vamos encontrar paralelamente, igualmente sendo observado, igualmente sendo revelado, como igualmente verdadeiras, uma do lado da outra, porque nós cremos que Deus é soberano, que Deus não é tomado de surpresa pelas ações humanas, que Deus ordenou todas as coisas, que Deus planejou todas as coisas antes mesmo que houvesse cada uma delas. Mas lemos na mesma Escritura, por outro lado, que nós temos o dever, responsabilidade. O homem é absolutamente responsável pelos seus atos. O homem deve desenvolver a sua santificação. O homem deve progredir em obediência. E é interessante é que essas verdades, elas são reveladas, é difícil encontrar um ponto de harmonização, mas é nesse mesmo assunto que se encaixa aqui a ideia de o Espírito distribui soberanamente, mas eu tenho a responsabilidade de procurar com zelo os dons. A igreja é sim o Espírito quem capacita a igreja com os dons, mas igualmente é responsável a igreja por procurar esses dons. E é interessante que esses dons, essa responsabilidade, ela vai caminhar lado a lado, não havendo aí uma harmonização fácil. O segundo princípio que nós devemos prestar atenção é que Paulo não está estimulando a igreja a procurar ter os mesmos dons, a procurar ter os dons em geral, mas somente os que são melhores para a edificação da comunidade. E aqui é outro tópico interessante, porque quando Paulo fala a respeito disso, ele está dizendo que a igreja deve buscar, não é qualquer dom que a igreja deve buscar, mas você prestar atenção, as 3 vezes ele busca com zelo os melhores dons, ou busque o dom que traga edificação. Que dons são esses? E aí nós vamos ter algumas opiniões. Por exemplo, para João Calvino, ele está incitando os coríntios a valorizarem ou a lutarem, acima de tudo, pelos dons que possuem mais eficácia para a edificação da igreja. Os dons de ensino, o dom de fato de profecia, da instrução. Mas o contexto apoia tal interpretação. O pensamento de Calvino, por exemplo, o capítulo 12, versículo 28 diz: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente para apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, por fim, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-na todos? E é interessante que essa lista que aparece aqui para a gente, nesse versículo 28, ele apresenta uma lista de dons espirituais. E as 3 primeiras coisas apresentadas, os 3 primeiros aqui, na verdade são pessoas, ou na verdade os dons que essas pessoas exercem. Não poucos estudiosos identificam isso como os 3 primeiros como sendo os ofícios, que para serem usados precisam dos dons ou dos dons correspondentes. Uma outra peculiaridade nessa lista do versículo 28, que a gente precisa prestar atenção, é que ela é a única no Novo Testamento que vem com uma ordem explícita. Primeiro, segundo, terceiro, e curiosamente são os 3 ofícios que são enumerados por ordem, enquanto que os dons de modo geral, eles são mencionados. Se você prestar atenção no versículo 28, em seguida uma ordem que aparece aí aleatória, mas por último o que aparece nessa ordem? O dom de falar em outras línguas. E aí não devemos enxergar aqui que essa ordem tem um poder grandioso, mas também não podemos ignorar essa ordem, primeiro, segundo e terceiro. E alguns estudiosos vão dar uma importância para esse primeiro, segundo e terceiro, para essa ordem dada de importância pelo apóstolo Paulo para a igreja, embora evidentemente a lista não seja exaustiva.
Mas os melhores dons são aqueles relacionados com os ofícios de apóstolo, de profeta e mestre, que são essenciais para a existência da continuação da igreja. Esses ofícios são relacionados com o ensino, com a doutrinação, com o fundamento da igreja cristã, com a transmissão desse ensino. É bem interessante que através deles, a verdade de Deus revelada no Evangelho, ela é passada, ela é transmitida aos homens. Os melhores dons, que Paulo quer enfatizar, portanto, são aqueles que usam as palavras inteligíveis, as palavras relacionadas com a pregação, com o ensino da palavra de Deus. Os apóstolos, os profetas, os mestres, era o ministério, o ofício da palavra, o ofício da edificação. Os coríntios, talvez eles tivessem a lista de dons deles, e como a gente percebe pela carta, o que enfatiza essa lista, o que poderia aparecer em primeiro lugar, talvez o dom de línguas. O que é interessante, que a gente pode dizer aqui, é que Paulo botou essa lista de cabeça para baixo. E aquele que parecia ser o mais importante é o que aparece em último lugar aqui. O que faleis em outras línguas. E é interessante, porque estava vendo naquele meio ali, Paulo está corrigindo a ênfase errada da igreja de Corinto. Sem dúvida, ele estivesse aqui hoje, ele talvez dissesse para a gente, graças a Deus que vocês falam em outras línguas, mas na lista certa, as línguas vêm no fim da ordem dos dons, de instrução no começo, no final o dom de línguas. Ele está querendo mostrar esse ensino para a gente, de que o que importa primeiro é a edificação da igreja. Então, os dons, eles devem ser buscados, mas Paulo não está estimulando a buscar qualquer dom, de modo geral, mas aqueles que são os melhores para a edificação da comunidade. Terceiro, como procurar os melhores dons? E essa pergunta aqui, ela gera uma discussão, que é um ponto importante para a gente ser notado, que é o sentido da ordem de Paulo. Procurai com devoção, procurai com zelo, procurai com ciúme. E algumas pessoas, entendendo essa frase, eles estimulam, por exemplo, a sua igreja, as ovelhas, aos cristãos: jejuem, orem, se tranquem no quarto de vocês, determinem o dom de vocês, só descansem depois de alcançar. E é interessante que a gente, não sei se você conhece alguém, mas eu conheço pessoas que fizeram longos jejuns, pessoas que quase sucumbiram nessa busca por um dom determinado, por um dom que evidenciasse para a comunidade que ele não era fraco, que ele era batizado com o Espírito Santo. Eu não sei se você já viu por aí casos de pessoas que se fecharam em seus quartos, jejuando e orando, e dispostos a não sair daquele lugar enquanto não recebesse o dom de línguas. Eu digo, de fato, não é errado jejuar, orar, buscar um dom. Paulo está mandando buscar com zelo. Mas é interessante que essa nossa busca, nós devemos pedir a Deus qualquer coisa, nós sabemos que a Bíblia nos ensina isso. Mas essa busca deve ser uma busca submissa à vontade soberana do Espírito Santo. Essa busca não deve ser uma busca despretensiosa, uma busca aquela ousadia, sem pretendermos exigir de Deus, ou determinarmos a Deus ou ao Espírito que Ele nos conceda somente aquilo que desejamos. Lembremos-nos que na sua soberania, Ele abençoa a igreja com dons para a edificação do corpo. Deus conhece a necessidade da igreja. Então a ideia de procurar com zelo por uns é entendida como essa busca desenfreada, essa busca descabida. Acredito que o espírito de satisfação e de contentamento deve acompanhar o Filho de Deus, para levar ele à gratidão a Deus pelo que ele já tem, e também nesse anseio por ter um novo dom. Nós não precisamos de dons novos e diferentes dos que nós já temos, mas sim de usar esses dons da maneira correta, de encontrarmos satisfação no exercício desses dons que nós temos, para a glória de Deus, com gratidão, com humildade e com o propósito de glorificar Deus, edificando o corpo. É bem possível que por detrás da motivação de muitas orações, que por detrás da motivação de muitos jejuns, de toda essa coisa que parece justa, esteja ali também o orgulho, a soberba, a inveja, o desejo de ser como aquele outro irmão. Então, queridos, que nessa busca, por esse entendimento de busca com piedade, possa haver essa humildade, possa haver esse desejo de agradar a Deus e não de sobressair no meio da comunidade. Mas como procurar os melhores dons? Paulo incentiva a procurar com zelo. Alguns entendem como essa busca, jejum, oração, buscar o dom, mas outros ainda entendem essa buscar com zelo, ou podem interpretar essa ordem de Paulo de um outro modo. Eles entendem que quando Paulo ordenou aos coríntios que buscassem os melhores dons, Paulo estava simplesmente dizendo a eles, ou orientando a igreja, a procurar no meio da igreja
aqueles crentes a quem Deus já havia dotado com dons de instrução e dar-lhes oportunidade para exercer esses dons durante os cultos. Formar essas pessoas, lapidar essas pessoas, treinar essas pessoas com a palavra, para que eles pudessem abençoar a igreja. Então, se os que falavam em línguas estavam, de fato, ocupando todo o espaço do culto, nós podemos entender essa ordem de Paulo. Os coríntios deveriam dar espaço para que os portadores dos melhores dons edificassem a igreja. Se aqueles, só havia no meio da igreja pessoas falando de língua incentivadas a isso, a ordem de Paulo incentiva aqueles crentes a dar espaço no culto para aqueles que tinham os melhores dons, os dons que edificassem a igreja. É preciso encorajar, é preciso entender. Lembramos daquela passagem de Tiago capítulo 3, versículo 1, quando ele diz que poucos se tornam mestres, não são muitos que se tornam mestres, mas por outro lado, aqueles que têm o dom de mestre, aqueles que são destacados no meio da comunidade com essa facilidade, é bom encorajar esses poucos que há, treinar esses poucos que há e empregá-los, esses poucos, na edificação da igreja, na edificação dos crentes. E Corinto estava precisando urgentemente desses mestres que pudessem corrigir, que pudessem ensiná-los, que pudessem instruí-los. Então, a importância da soberania de Deus para o culto é o ponto que nós chegamos aqui, caminhando para um encerramento. É interessante aqui o reconhecimento claro da soberania de Deus, da soberania do Espírito Santo, na concessão desses dons espirituais, e é de importância crucial que a igreja entenda isso, porque o Espírito não está sujeito ao ministério de ninguém. O Espírito não está submisso à vontade do pastor ou daquele preletor em algum lugar ou em algum momento. Essa passagem nos ensina que o Espírito é Senhor. E qual a importância disso para o culto? Queridos, eu não sei se você já viu, mas não precisa buscar não. Mas existe muita gente aí soprando o Espírito Santo. Alguns pastores que aparentemente têm total controle sobre o Espírito Santo, tiram seus paletós e sacode, a igreja cai à metade. Ele está dizendo que é o dom do Espírito Santo. Outros então sopram e as pessoas caem à metade da igreja. Como é diferente o ensino da Bíblia. Perceber que o Espírito não é como um cachorrinho domado de certos pregadores, de certos pastores. E é interessante lembrar, quem conheceu o Espírito, o vento sopra aonde quer. São passagens como essa que nos ensina que Ele é soberano, que Ele não está sujeito aos tempos humanos, às determinações humanas, às vontades humanas, às coreografias inventadas pelo homem. Ele não se humilha para receber instrução de pastor ou de pregador, porque Ele é que é o Senhor. Então, queridos, vê como a compreensão da soberania do Espírito muda o nosso entendimento e a nossa perspectiva quando nos reunimos para adorar. Não devíamos nos impressionar com este tipo de manifestação, como o sopro, como o girar com o paletó, como empurrar uma fila de pessoas e elas caírem, como um dominó espiritual. Não é o que vemos na Escritura, não é o que vemos na Bíblia, não é o que somos instruídos pelo Senhor Jesus Cristo. O Espírito não está sujeito, o Espírito não está submisso ao homem. O que Paulo quer ensinar é que o Espírito é Senhor, é que o Espírito é quem dirige e dá as diretrizes de como a igreja deve usar os dons e com qual propósito esses dons devem ser usados. Será que há, nessa passagem, algumas implicações para os nossos dias? Acho que você já percebeu que existem inúmeras e importantes implicações desse ensino de Paulo, nesses poucos versículos, acerca da soberania do Espírito Santo, para a gente compreender hoje na igreja. Em primeiro lugar, eu queria que você pudesse entender que, em primeiro lugar, nós devemos reconhecer que existem mais dons dados pelo Espírito Santo para serem exercidos no culto, não apenas o dom de línguas. Muitas pessoas estão limitadas ainda nos nossos dias, por mais que a Bíblia tenha exaustivamente mostrado para a gente que são variados os dons, mas um só é o Espírito. Ele quer mostrar essa soberania, que o Espírito é quem aparelha a igreja, é o Espírito quem capacita os crentes, de acordo com a necessidade local, de acordo com a necessidade que a igreja vive, mas o fim desses dons é a edificação do corpo. E quando nós vemos essas pessoas, muitas pessoas falando em língua,
tão somente para um bem-estar pessoal, para uma promoção pessoal, onde não há edificação, onde não há quem interprete muitas vezes. Nós precisamos entender que esse reconhecimento deveria moderar a fascinação de tantas pessoas nos nossos dias por um único dom. Será que só existe esse dom para aparelhar a igreja? Para você ser usado no meio da igreja? Segundo, o que isso implica para nós nos nossos dias? Eu queria que você também entendesse isso. Que os dons espirituais relacionados com a instrução e edificação da igreja devem receber prioridade no culto. Aqui nós vimos pastores, mestres, profetas. Quanto à profecia, nós vamos pensar ainda mais sobre isso lá na frente. Mas esses dons relacionados ao ensino, esse aí será o ponto abordado mais para frente, mas esses dons relacionados ao ensino, eles são necessários e importantes, mas existem outros dons que são vitais e necessários para o funcionamento da igreja, que são para a edificação dos crentes através da palavra, e nós devemos procurar com zelo esses dons, seja na oração, na consagração pessoal, para ser usado pelo Senhor, como Paulo instrui a Timóteo, ou seja, identificando no meio da igreja pessoas capacitadas pelo Espírito Santo a instruir, a ensinar, mas nós devemos dar prioridade a esses dons de instrução. Primeiro, para que possamos usar os nossos dons todos de maneira correta. Segundo, para não sermos levados por qualquer influência, por qualquer modismo, por qualquer promotor do bem-estar humano, como nós vemos tantos hoje na internet. Para você se sentir bem, eles adequam a pregação para que você se sinta bem. Então eu preciso dos dons de instrução. Esses dons precisam de destaque, eles precisam de prioridade nos nossos dias. Terceiro, todos nós precisamos nos submeter à vontade de Deus e aceitar os dons soberanamente distribuídos pelo Espírito na igreja. Isso é sinônimo de contentamento. E onde há contentamento, há Deus sendo agradado e adorado. Então, quando você descobre o seu dom e você fica insatisfeito, você ouve a ordem de Paulo e começa a buscar exageradamente outro dom. Um dom que lhe dê mais destaque, um dom que lhe coloque à frente, um dom que lhe dê popularidade. E não é este o propósito. Eu queria que nós pudéssemos entender. Todos nós precisamos nos submeter ao Espírito. E aí nós entendemos qual é a capacitação que recebemos. Acredito que precisamos buscar conhecer nessa relação com Cristo o que Ele quer ou onde Ele quer nos usar no corpo, porque também não existe membro inútil no corpo de Cristo. E muitas pessoas, por não se identificarem com um dom de destaque, assim pensando em sua cabeça, ela se omite, ela se exime de servir ao Senhor com a capacitação que recebeu. Alguns são dons de bastidores e as pessoas não entendem que é necessário. Outros são variados os dons. Mas a gente muitas vezes, por não aceitar o nosso dom, nós não nos submetemos à vontade de Deus. Não usamos o nosso dom com gratidão e nem para a glória do nosso Deus. Muitas vezes, ao invés de nos submeter, murmuramos, queixamos, temos ciúmes, inveja, ao invés de nos santificar e nos oferecer a Deus, para que Ele nos use conforme o seu querer, conforme o dom que Ele nos concedeu. E em quarto, o que isso implica para nós hoje? Não é bíblico enfatizar as línguas como sendo uma das maiores expressões da atuação do Espírito Santo no culto. Não é bíblico você usar um único dom como o dom de estimação. Não é bíblico ensinar os crentes a falar em outras línguas nos cultos. Não é bíblico exortá-los a buscar esse dom especificamente. Nem todos falam em línguas. Mas muitas vezes, por causa da pressão que as igrejas colocam, alguns forjam falar em línguas. Outros se sentem tão pressionados por não falar que entram por outros caminhos. Se a igreja deseja dons, deve buscar zelosamente os melhores, ou seja, aqueles que são relacionados com a pregação e com o ensino da palavra, pastores, mestres, evangelistas, e orar que Deus levante pastores, mestres, evangelistas, para edificar a igreja do Senhor. Então, queridos, de fato, nós precisamos fugir deste caminho, porque não é bíblico dizer que todos têm que ter o mesmo dom, que todos têm que falar em outras línguas, porque quem é Senhor é o Espírito Santo, como nós estamos destacando nessa passagem. Ele é soberano. Para a gente pensar e encerrar essa nossa lição de hoje, diante desses versículos que nós lemos aqui, como um é o corpo, mas é Deus quem distribui os membros no corpo,
e esses membros, eles devem ser usados para a manutenção e edificação do corpo. Pergunte-se, você tem procurado descobrir os seus dons e usá-los para abençoar os outros? Você tem parado para refletir que capacidade Deus lhe deu, que competência você tem, que habilidade você tem, que exercitando no convívio da igreja, você pode abençoar o corpo, contribuir para a edificação do corpo, e não é necessário, irmãos, que seja somente no momento de culto. Existem outros momentos em que a igreja vive e que necessita desses dons. Existem outros ambientes para esses dons serem exercitados, mas você tem essa preocupação? Ou você está satisfeito com o grupo de jovens da sua igreja, com o grupo de louvor da sua igreja, com os pastores de sua igreja, e você somente frequenta aquele ambiente uma vez por semana e se deleita naquele momento e tal? Mas essa preocupação em contribuir, não existe nenhum membro no corpo de Cristo que seja inútil. Nós precisamos buscar, nós precisamos procurar com zelo, com piedade, qual é o dom no qual o Senhor quer me usar no corpo de Cristo. Claro que uma busca contente, uma busca em submissão ao Espírito. Mas você reconhece que o Espírito Santo concede dons aos seus irmãos para lhe abençoar através desses dons? Você está aberto a ser ministrado por outra pessoa? Ou você também é aquela pessoa que está cética nos nossos dias, não reconhece mais que Deus pode usar outras pessoas na sua vida, que Deus pode lhe abençoar através de outras pessoas, seja numa visita, seja numa conversa, seja num outro momento? Será que você está aberto para isso? Para reconhecer a soberania do Espírito Santo, usando a vida dos seus irmãos para abençoar a sua vida? E por fim, por que existe tanta ênfase hoje nas igrejas, nos dons chamados dons espetaculares? Aqueles dons que colocam as pessoas em evidência, aqueles dons de curar, dons de falar em outras línguas. Existe uma ênfase muito grande no dom de profecia, mal compreendido, e as pessoas estão atrás desses dons espetaculares, dons de revelação. Por que existe tanta ênfase hoje? Ainda hoje, mesmo com passagens como essa nos instruindo, por que as pessoas estão tão ansiosas por esses dons espetaculares? E aí eu queria que você pudesse pensar a respeito da motivação do coração. O que é almejado por essas pessoas? Que Deus tenha misericórdia de nós e que passagens como essas nos ajude a compreender o nosso lugar no corpo e como nós podemos ser abençoados na comunidade do povo de Deus. Que uma lição como essa também aumente em nós o anseio e o desejo por termos novamente a oportunidade de nos reunir como igreja e de provarmos da graça multiforme que é manifestada nos dons diversos que há no corpo de Cristo, que é manifestado no meio da igreja. Que Deus nos abençoe e que em nosso coração haja disposição para nos submetermos ao Espírito que é soberano.